Amém. Então vamos à palavra do Senhor. A gente encerrou domingo passado com o pastor Wagner e falando a respeito dos milagres de Jesus. Trouxemos aqui uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus e nós tivemos, e eu creio que, e se você tiver, depois você vai dar o seu testemunho, nós tivemos aqui vários testemunhos daquilo que o Senhor fez, né? E isso é tremendo. E aí eu estava em oração nessa semana, né? E o Senhor me deu uma palavra para ministrar hoje. Eu já ministrei essa palavra, acho que já faz muito tempo, mas não é a mesma, eu anotei outras coisas aqui, mas fala exatamente sobre milagres. Eu creio que o Senhor está derramando uma porção, né, do seu poder sobre a nossa igreja, e o nosso papel é crer no poder e naquilo que o Senhor tem feito, e o Senhor vai derramar sobre nós uma porção dobrada dos seus milagres. O nosso papel é crer, o nosso papel é confiar, o nosso papel é obedecer. Amém? Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Talvez a sua Bíblia estejam algumas palavras diferentes, que a minha versão que está no telão aqui é a NVI, tá? Se você tiver uma outra versão, não tem problema, pode acompanhar. Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarapta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava ali colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Glória a Deus. Tem alguns textos da Bíblia que a gente lê e a gente pensa assim: muitas vezes eu não entendo o mover de Deus, como Ele faz as coisas.
E é interessante que nós não deveríamos confiar nas coisas que nós, ou buscarmos algo para nós naquilo que a gente vê, mas nós temos que confiar naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Todos nós temos necessidades, todos nós em algum momento precisamos de um milagre, todos nós em um momento precisamos do socorro de Deus, só que nós queremos coisas palpáveis, naquilo que nós podemos ver e ter a certeza que vai acontecer. Mas quando nós trabalhamos na confiança em Deus, é diferente. Você tem que confiar naquilo que você não vê, esperar naquele que tem poder para fazer. E Deus pode fazer coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Aqui nós estamos falando, tem dois personagens aqui, Elias e a viúva. Deus enviou Elias para confrontar o povo de Israel, porque o povo de Israel andava em terrível idolatria. Então Elias vem profetizando, Elias vem confrontando os ídolos, os idólatras, e Elias ele realizou vários milagres em nome de Deus, demonstrando que o poder de Deus sobre a natureza, sobre os outros deuses, sobre até si mesmo. Então Elias ele era esse profeta totalmente usado por Deus. Elias também era um homem muito intenso. Veja o que acontecia com Elias, acontece comigo e com você. Elias ele era um homem muito intenso, a ponto de, quando você vai lá para o capítulo 18, você vê que no Monte Carmelo ele ora, fogo desce do céu, e ali são derrotados todos os profetas de Baal. Esse era Elias. Mas também ao mesmo tempo, ele recebe uma notícia, que Jezabel estava perseguindo ele vai, se esconde e entra em depressão. Aquele homem que algumas horas tinha acabado de fazer descer fogo do céu pelo nome de Deus, e agora estava escondido. Veja que eu e você somos assim. Um dia estamos fortalecidos, cheios de fé, e no outro dia estamos duvidando daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Assim somos nós. Mas o importante de tudo isso, que Deus nos usa como nós somos. Mas Elias também ele tomou alguns posicionamentos que fez com que ele fosse usado totalmente por Deus. Elias foi um instrumento usado por Deus num período muito importante da história de Israel. E sempre quando eu vejo e ouço ministrações sobre um homem de Deus, que ele é usado tremendamente por Deus, eu penso em mim, penso na nossa igreja, porque Deus quer usar a cada um de nós. Deus quer usar você, no seu dom, no seu talento, na habilidade que Ele te dá. Então, Elias era esse homem, chamado para falar com o povo de Israel, fazer com que o povo deixasse totalmente a idolatria. E foi no momento em que Acabe assume ali, ele era rei de Israel, casa com uma mulher, Jezabel, que era adoradora de Baal, e leva todo o povo à idolatria. E nós sabemos que se há uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. E muitas vezes a idolatria, nós achamos que a idolatria é a um santo, não, idolatria é tudo aquilo que te afasta de Deus. Talvez o trabalho te afasta de Deus, talvez um relacionamento te afasta de Deus, talvez o dinheiro te afasta de Deus. Isso é uma idolatria, e Deus abomina isso. Amém? E aqui nós entramos
nos versículos do texto que nós lemos. Então nós estamos aqui diante de uma história de fé, obediência e milagres. Essa é a história do encontro de Elias com aquela viúva. E nós sempre, quando falamos aqui de viúvas, de pessoas que tinham algum problema físico naquela época, passava assim por grandes dificuldades, que praticamente eram afastados da sociedade. Então, no versículo 9, diz assim a palavra do Senhor, que imediatamente, Deus disse para Elias tinha profetizado para Acabe, que durante um período a terra não choveria, não ia chover sobre a terra, e havia uma seca terrível sobre a terra, isso por causa da idolatria do povo de Israel. Nem mesmo, sabe quando você dorme durante o dia você acorda, está molhado assim as folhinhas, sabe, aquele orvalho que desce, nem isso aconteceria, uma seca terrível. Então Elias fala assim, enquanto eu não, isso guiado por Deus, enquanto eu não declarar que cairá chuva, não cairá. E ali se iniciou uma perseguição sobre Elias, e Deus pede para que ele vá e fique num riacho, onde ele poderia beber a água do riacho, e corvos iriam alimentá-lo pela manhã e pela noite. Deixa eu só dar um parênteses aqui, rapidinho, porque tem, se eu posso dizer, uns caras estranhos, Afonso, na internet, e por isso que a gente fala muito cuidado com quem você segue na internet, dizendo nesse texto aqui, que esses corvos aqui não eram corvos, que eram os árabes que estavam passando naquela região, e subiram e alimentaram Elias. Não. Quando você vai para o hebraico, quando você vai estudar a linguagem da época, você vê claramente, assim como Noé soltou o corvo ali para ver se havia descido as águas, do dilúvio, a palavra é a mesma usada aqui para Elias. Então era realmente aqueles corvos que alimentavam Elias, não eram árabes não, tá? Cuidado, tem um cara aí que está ganhando vários seguidores e falando muita coisa que não é verdade sobre a Bíblia, só um parênteses aqui. Então o Senhor, quando Elias estava nesse riacho, o riacho seca, ele secou, e aí novamente vem a palavra Elias falando, desce para essa cidade, que ali eu já preparei, eu já deixei ali uma viúva que vai te sustentar, que vai dar para você o que comer. Então, versículo 9 diz exatamente isso, vai imediatamente para a cidade, Sarepta, de Sidom, e fique lá, e ordenei a uma viúva daquele lugar, para ele que forneça comida. Veja que o que acontece com Elias, esse mover, veja que Deus estava guiando ele. Então, o que a gente pode entender é que a intimidade com Deus nos leva a fazer parte das estratégias do reino de Deus. Veja que Deus, nós falamos aqui de ser instrumento, Deus, Ele quer fazer de cada um de nós um instrumento. Então, aqui é interessante que Elias, ele fazia parte das estratégias de Deus, e nós fazemos. Então Elias, assim como ele é um instrumento importante, nós também somos. E é interessante que, veja uma coisa, Elias estava num riacho e Deus, Deus fala para Elias, vá a tal cidade que eu já preparei uma viúva que vai dar comida para você. Eu não sei o que você passa. Deus não me deu esse dom para olhar para você e falar, você está passando por isso. Mas esse Deus poderoso, assim como Ele fez com Elias e com aquela viúva, veja que antes de Elias, enquanto Elias estava no riacho,
Deus já decretou algo sobre a vida dele e sobre a vida daquela viúva. Então, enquanto você está aqui, Deus já decretou lá na frente o que Ele vai fazer nessa situação que você está vivendo. Assim eu creio nesse Deus, o Deus que falava com Elias, o Deus que usou Elias, e o Deus que abençoou Elias e abençoou aquela viúva. Assim eu creio. Então Deus está sempre à frente dos nossos problemas. Deus está sempre à frente das situações que nós passamos. E veja que o propósito de Deus foi cumprido. E tanto Elias como aquela viúva foi usada no propósito de Deus. E como é bom a gente ser usado por Deus. Talvez se eu abrisse o microfone para testemunhos, muitos diriam: pastor, eu fui usado por Deus dessa maneira. E às vezes você foi usado por Deus e nem percebeu, porque Deus também está nas mínimas coisas. Deus está em todo lugar, Deus está em todo momento. Aleluia. Você crê nisso? No versículo 10, ele diz assim: Elias foi, obedecendo a Deus. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva, assim como Deus tinha falado. E ela estava o quê? Colhendo gravetos. E ele chamou e perguntou: você pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? O que estava faltando naquela época? Água, não chovia há muito tempo. E eu acho interessante que essa mulher, ela podia falar assim: meu senhor, eu estou tão desanimada, tão triste, passando por tantas situações, eu não tenho condições de fazer nada. Mas essa mulher, ela não relutou. A palavra diz que ela foi. Deixa eu falar algo para você aqui. Não esqueça, você nunca estará só. Aquela viúva, ela pensou que ela estava só, porque no relato, mas nos outros versículos, nós lemos que ela falou que ia fazer uma comida para ela e para o filho, e os dois iam morrer. Era o fim. Só que até então, aqui, ela não estava entendendo que havia chegado a provisão de Deus para ela. No momento em que você acha que você está só, Deus manda a provisão, Deus manda o socorro, Deus manda o cuidado. Mas para que isso aconteça, você precisa crer. Não adianta eu falar aqui, começando por mim, não adianta eu ministrar e não crer nesta palavra. Se eu não creio, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E é interessante que o próprio Elias, em um momento, se sentiu só. Veja se não é igual, se nós não somos iguais. Deus falava com Elias a todo momento. E ele, em alguns momentos, se sentia só. Deus não fala com você? Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Se você ler a Bíblia todo dia, você vai ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus é a voz dele. Você não tem como falar que nunca ouviu a voz de Deus. Lê um versículo na sua casa, Deus está falando com você. Mas em algum momento ele se sentia só. Veja lá no capítulo 19, a gente pula um pouquinho, no capítulo 19, no versículo 14, diz assim, ó: Deus estava falando com Elias, depois que ele tinha feito descer fogo do céu. Olha só,
Elias respondeu para Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E olha o que ele fala: sou o único que sobrou. Tadinho. Parece que Deus se comove com isso, né? Tadinho. Ele estava se sentindo só. Ele tinha feito algo extraordinário em nome de Deus. Deus nos usa, nós nos alegramos e nos dias seguintes já esquecemos do poder de Deus. Qualquer situação nos abate, qualquer situação nos deixa triste, qualquer situação faz com que a gente perca a nossa fé em Deus. E ele continua: e agora também estão procurando me matar-me, vão me matar, Senhor. Aí no versículo 18, o Senhor diz para ele: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Veja só, nunca estamos sozinhos. A igreja do Senhor nunca será derrotada. Nunca se sinta só. A pior coisa é a gente estar na casa de Deus, a gente ouvir a palavra de Deus e se sentir só. Isso demonstra que nós não confiamos nele. Então, se isso serve para você de consolo, você não está só nesse sentimento. O próprio Elias se sentia só, mas Deus estava fazendo um grande mover na vida dele. E aí nós voltamos lá para o versículo 11 e versículo 12, que diz assim: enquanto ela ia buscar água, ele pediu para ela buscar água, aí ele grita: por favor, traga também um pedaço de pão. Talvez ela nunca queria ter escutado isso. E ela responde, no versículo 12: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. E ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão. Aqui tem um segredo. Ela poderia ter parado por aqui: não tenho nenhum pedaço de pão. Mas ela continua, ela foi verdadeira diante do profeta, e o profeta estava ali representando Deus. Não esconda nada de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. O que você vai fazer, o que você vai pensar, o que você vai falar amanhã, ele já sabe. Mas essa mulher aqui, ela não ocultou diante do profeta a verdade. Ela podia ter parado por aqui: olha, eu não tenho pão, e acabou, virar das costas e ir embora. Mas ela continua: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Sabe o que ela declarou? O suficiente para Deus operar um milagre. Muitas vezes você não tem força, muitas vezes você não tem saída, mas um clamor, um joelho dobrado é suficiente para Deus operar um milagre. Nós sempre temos algo a oferecer a Deus para que o milagre dele aconteça nas nossas vidas. Aleluia. Como estava Ana? Ana desejava ter um filho. Ela não tinha mais nem voz, mas
ela se prostrou diante do Senhor, é aquilo que ela tinha a oferecer a Deus, e Deus recebeu. O que você tem para oferecer a Deus? Talvez seja apenas mais uma lágrima, talvez seja apenas uma frase: Senhor, eu não aguento mais. Mas com sinceridade, o Senhor te ouve, o Senhor está te vendo aqui, Ele está ouvindo o clamor do seu coração, Ele sabe o que você está pensando. Aí ela continua: estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Olha a sinceridade, para que comamos e depois morramos. Era o fim. Talvez você um dia já esteve nessa situação, ou você está agora. É o fim, não tem mais saída. Para essa situação que eu estou vivendo agora, não é o fim, é o fim. Deus, Ele trabalha na área exatamente que nós precisamos, e é por isso que nós precisamos declarar para Ele. Aquela viúva, ela não deu desculpas, ela foi direto ao ponto. Então a verdade diante de Deus é o agente do milagre, é aquilo que vai trazer o milagre para a sua vida. E no versículo 13, Elias fala para ela: movido por Deus, não tenha medo. Você pode receber essa palavra, que é a palavra de Deus. Não tenha medo. Aleluia. E ele diz: vá para casa e faça o que eu disse. E aqui tem um segredo que Elias ensina para aquela viúva. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Pastor, mas que homem com um coração duro. Aquela mulher não tinha nada e ela fazer o bolo e levar para ele primeiro. Não esqueça, Elias era o representante de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, o nosso fôlego, o nosso respirar, tudo que entra na nossa mão, nossas finanças, família, trabalho, tudo em primeiro lugar é para Deus. Tudo. E muitas vezes você está colocando os seus desejos em primeiro lugar, a sua luta, o seu recurso, colocando em primeiro lugar e não a Deus. Talvez você esteja lutando com a força dos seus braços e você não está vendo resultado, porque você não está colocando Deus em primeiro lugar. Isso aqui é um segredo que Elias estava ensinando para ela. Porque Elias poderia ter falado: vai lá, faz um bolo que eu estou descendo e como junto com você e com o seu filho. Olha, pega metade, come a metade, depois você traz para mim. Não. O que ele disse? Primeiro, traga para mim. Primeiro sempre será para Deus. E você vai ver o resultado que você terá. Você vai se surpreender. Mas talvez para alguns aqui não é fácil fazer isso, porque o inimigo vai sempre fazer com que você coloque os seus desejos acima dos desejos de Deus para você. E os caminhos de Deus são perfeitos. Talvez pode ser o mais longo,
mas é onde vai te levar a vitória, é onde vai te levar a cura, é onde vai te levar a restauração. Aleluia. É esse Deus que nós servimos. Não é um Deus de brincadeira, mas é um Deus poderoso. É um Deus que muitas vezes os homens rejeitam, e isso é lamentável, porque eles não podem experimentar o que Deus tem, aleluia, para nos dar. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, em alguns momentos, como esse versículo que nós lemos, parece loucura. Deus trabalha totalmente na contramão daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem faz. E por isso que a fé é sobre aquilo que nós não vemos, mas que nós cremos. E é por isso que eu aprendi um segredo, e eu uso para a minha vida. Sempre quando eu quero alguma coisa, eu não falo para Deus, eu preciso, eu falo, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor vai me entregar. Porque eu não quero saber se é do jeito que eu planejei, mas se vai vir dele, de Deus, vai ser bom. Porque às vezes o que eu planejo não é bom para mim, mas o que Deus me dá é bom, é agradável, é perfeito e vai dar frutos. Aleluia, aleluia. A minha oração é que Deus possa estar falando no seu coração, para que a sua fé aumente a cada dia, e você não abra mão de andar com esse Deus, que não há nada mais importante na minha vida, na sua vida, do que ouvir a voz de Deus, e cumprir, e obedecer, aleluia, aquilo que Ele pede para a gente fazer. No versículo 14, diz assim: pois assim diz o Senhor, o profeta diz, aquela viúva, o Deus de Israel, aleluia, aleluia. Eu sempre falo que quando um pastor, eu estiver ministrando, outros pastores da nossa igreja estiver ministrando aqui, receba a palavra. Isso muitas vezes é um jargão aí que o pessoal usa de uma maneira de fazer piada, mas tome posse da palavra de Deus. Olha só que ele está dizendo: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha não se acabará. O que aquela mulher precisava? Não era de comida? Olha o que o profeta diz aqui: mas isso só aconteceu porque a mulher obedeceu à voz de Deus. Nós fazemos parte do milagre. O Senhor é poderoso e Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas a nossa obediência à sua palavra, à sua vontade, libera as bênçãos dele sobre a nossa vida. Pois assim diz o Senhor: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará. E olha o que ele diz: até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que Elias falou para Acabe? Enquanto eu não disser que haja chuva sobre a terra, não vai chover. E olha o que o Senhor faz na vida dessa mulher. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? A mulher tinha ali uma botija de azeite, vamos dizer assim, uma jarra de 500 ml ali. Essa mulher, ela despejava para fazer, um exemplo, um bolo. Acabou, não acabou? Quando ela virava, ela olhava, estava cheia de novo. Aleluia. Ela tirava a farinha ali, ela tirava 3 colheres, 4 colheres, 5 colheres, e estava sempre cheio. A farinha não acabava. E foi isso por muito tempo. Deixa eu profetizar sobre essa vida. Enquanto você confiar em Deus, enquanto você buscar a Deus, enquanto você for fiel a Ele, não vai faltar nada na sua casa.
nem comida, nem bebida, nem roupa, nada. Porque Deus é fiel com aqueles que creem no seu nome, creem no seu poder. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu Deus! Que Deus é esse que nós servimos, Rosana? Que Deus é esse? É um Deus poderoso, que guerreia, que luta, não dorme, e cuida de mim, de você, 24 horas, mas você precisa crer, de uma maneira que você não creu até hoje. Não se sinta limitado para chegar na presença de Deus, não se sinta impuro, não, Deus quer o seu coração. Não é você que vai transformar você, mas é o poder do Espírito Santo que entra em você e te transforma, quando você entrega o seu coração a Ele. É desse jeito que acontece. Não é o meu querer, é o querer de Deus. Oh, meu Deus, até quando nós vamos lutar contra nós mesmos? Sabe o que faz mal para nós? Somos nós mesmos. Nosso egoísmo, a nossa soberba. Achamos que podemos resolver tudo, enquanto a solução está tão fácil do nosso lado. É só entregar para Ele. Aleluia. Então se agarre. Aquela mulher se agarrou na palavra do profeta. Se agarre na palavra do Senhor, e você sempre verá o resultado vindo de Deus. Aleluia. O tempo que durou a seca, aleluia, não faltou farinha, não faltou azeite, e ela não morreu, e o filho não morreu. Então você também não vai perecer. Essa situação que você passa não vai fazer você perecer, mas você vai ter que crer, você vai ter que ter essa verdade diante de Deus. Vamos correr aqui. E a palavra diz, versículo 15 e 16, e ela foi conforme, e ela foi e fez conforme Elias disse. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher, para a sua família, e eu creio que ela deu para a vizinha, para o vizinho, para amigos, porque Deus faz assim. Quando Ele te abençoa, aqueles que estão à sua volta são abençoados também. Aleluia. Então eu posso dizer que a fé e a obediência libera o milagre. Grave isso, a fé e a obediência libera o milagre. Eu fico falando com Deus, falo assim, Deus, você é tão extraordinário. Que bênção, não é? Olha só, a mulher precisava, Deus fez, Elias ficou feliz, a mulher está feliz, mas Deus sempre quer ensinar mais alguma coisa para nós. Deus sempre ainda quer provar a sua fé. Ok? Os dois estão felizes? Elias foi usado, a mulher está abençoada, não falta nada, mas a palavra diz que ela tinha um filho. Nós paramos no versículo 16, mas quando você continua a leitura no versículo 17, você vai ver que o filho daquela mulher fica doente e morre. Mas que Deus é esse, que dá a farinha e o azeite e tira a vida do filho da mulher? Sabe o que acontece? O processo na vida de Elias e daquela viúva ainda não tinha acabado. Você pode receber o milagre, mas pode ser que o processo ainda não acabou na sua vida. Talvez a fé deles precisavam ser mais fortalecidas, porque talvez aquele milagre que aconteceu, eles ficaram
tão cheios de si mesmo, que eles precisavam ter se eu posso dizer essa palavra, um choque de realidade. O filho dela morreu, e aí? E aquela mulher chega para Elias e fala: Senhor, o que o Senhor fez comigo? Foi para isso? Estou conjecturando aqui, foi para isso que o milagre aconteceu? Para tirar a vida do meu filho? Como assim? E Elias, aí vem o Elias, aquele que a gente falou, que não era aquele que faz esse milagre, mas aquele que contesta a Deus. Mas Deus, o Senhor fez eu vir aqui e trouxe tristeza para essa casa, trouxe morte para essa casa. Mas o que eles não sabiam é que Deus ainda não tinha terminado com eles. E você sabia que Deus não terminou com você ainda? Você tem muita coisa para viver em Deus, para ver o que Deus vai fazer. Eu não sei se você quer ser essa pessoa usada por Deus. Eu quero. Eu já fiz essa escolha. Não tem como voltar atrás. A palavra diz que Elias pega o garoto. Primeiro ele murmura diante de Deus: Deus trouxe aqui para trazer morte a essa criança. E a palavra diz que ele deita em cima da criança e clama a Deus. E o menino volta a viver. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse? Deus tem muito mais. Quando você receber o seu milagre, fique preparado, porque Ele tem muito mais para você ainda. Eu sempre falo, a nossa igreja, eu falo de nossa igreja, mas a igreja, né? Que eu sei que tem muitas igrejas sérias. O Senhor, Ele quer nos levar a um nível diferente. Um nível, eu sempre repito, não é de soberba, mas um nível elevado espiritualmente, para a gente entender claramente quem é esse Deus que nós servimos. Não é um Deus qualquer, não é um Deus qualquer, vocês estão me entendendo? É um Deus que tem poder para mudar essa situação tão difícil na sua vida, para fazer você voltar a sorrir. E o Senhor ensina: eu quero te abençoar em tudo. Faltou, Ele providenciou. Acabou, Ele multiplicou. Houve morte, Ele ressuscitou. Ele tem poder. Vocês estão entendendo? Que não é impossível para Deus? Deus não é só o que multiplica farinha e azeite, mas Ele é aquele que traz a vida em tudo que já morreu. Seu sonho, não sei, algo que você já desacreditou, que Deus fez uma promessa e você sabe que é de Deus, mas tem o tempo dele. E eu quero concluir a palavra. Eu anotei algumas coisas aqui. Deus tem ajuda onde menos esperamos. Talvez você precise de um milagre e você está pensando que vai vir de um lado, mas vai vir de uma maneira que você jamais imaginou. Deus cuida de nós de maneiras que vão além da nossa limitação e expectativa. Se Deus tem algo que Ele, se eu posso dizer assim, que Ele adora fazer, é frustrar as nossas expectativas, porque Ele tem o jeito dele, não é? Você fica com uma expectativa assim, vai, aconteceu, mas desse jeito? É, desse jeito, que Deus quis assim. Ele quis assim.
Nós temos que aguardar com fé, pois podemos encontrar sua provisão onde menos esperamos. Cada milagre, seja ele grande ou pequeno, sempre começa com um ato de obediência. Para Deus, não existe tamanho de milagre. Ele vê a sua fé e a sua obediência. Aí, eu vi uma frase muito interessante, que alguém disse assim, e eu encerro aqui. A vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que Ele não possa proteger e cuidar de nós. Sempre o Senhor estará cuidando de você. Sempre o Senhor estará protegendo você. Agora, Deus, Ele pode operar um milagre na vida de uma pessoa que nunca falou com Ele, nunca o aceitou, porque Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Mas esse derramar de algo extraordinário são para aqueles que confiam nele, e para aqueles que um dia, preste atenção, um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus, porque teve um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui. Um dia alguém morreu na cruz por você. Um dia alguém morreu por mim. Eu merecia? Você merece? Sempre eu entendo isso quando eu olho para a cruz e eu entendo que aquela coroa de espinhos, preste atenção, aquela coroa de espinhos não era para Jesus, era para mim. Aqueles pregos que foram colocados nas mãos de Jesus, não era para Jesus, era para ser colocado nas minhas mãos, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. E talvez você esteja me ouvindo em casa, e você ouviu a palavra e você falou, mas esse Deus você começa a conhecer quando você entrega a sua vida a Ele, e você permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então, em nome de Jesus, nós não estamos falando aqui de ser fanático, nós estamos falando de Jesus, poder de um Deus que muitos desconhecem, um poder que está disponível para todos. Jesus morreu para todos, mas só fazem parte da filiação, só são recebidos como filhos aqueles que entregam a sua vida e aceitam Jesus Cristo como Salvador. Queria que a igreja fechasse os olhos. Aleluia. Eu vou orar. E talvez você ainda até hoje não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Você que está me ouvindo em casa, talvez você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Deixa eu te falar algo. A pessoa que está ao seu lado não pode te levar para o céu. Eu, como pastor, não posso te levar para o céu. O único que te pode levar para o céu é Jesus Cristo. E a palavra diz: aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse tem o direito de morar no céu. Eu não sei se você está aqui nesta manhã, ou você que está me vendo pela internet, já tomou essa decisão. Mas entenda que essa decisão só depende de você. Aleluia. Só depende de você. Então, se você está aqui nesta manhã, ou você que está em casa, não entregou sua vida ao Senhor Jesus, e quer fazer isso nesta manhã,
Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia. Talvez você já ouviu muitas palavras, talvez você já esteve em várias igrejas, mas você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Faça um sinal, eu quero orar por você, porque é uma decisão que só você pode tomar. Um dia, eu não conhecia nada de Deus, estava na igreja, ouvi uma palavra, e eu entendi que com as minhas forças eu não poderia nada. Aí eu decidi levantar a minha mão e entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Acabou os problemas? Não. Mas eu tinha um porto seguro, Jesus Cristo, o Espírito Santo que me conduz e me guia todos os dias da minha vida. Então, se tem alguém aqui nesta manhã, alguém em casa, que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Se você está em casa, coloque no chat aí: eu entrego a minha vida a Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu mover, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Senhor. Que possamos andar de uma maneira diferente, Senhor, nesses dias, Senhor. Que possamos entender o seu chamado, que possamos entender o seu mover. E que nós possamos, Senhor, diante de Ti, aumentar a nossa fé. Obedecer a Tua palavra, Senhor. Porque eu tenho a certeza que as Suas bênçãos serão derramadas sobre cada um de nós, Senhor. Nós vamos sair daqui nesta manhã, Senhor Deus, certos que nós temos um Deus que trabalha por nós, um Deus que cuida de nós, e nós nunca estaremos sozinhos. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus.